Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública que está sendo realizada em atenção ao requerimento número 42, de 2023, de minha autoria, deputado Dr. Zacarias Calil, para a apresentação das ações e propostas da Secretaria Nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte para o esporte nos próximos anos. Eu farei uma breve autodescrição para as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, né, que estejam nos assistindo. Peço que os demais integrantes da mesa façam o mesmo antes de iniciarem suas falas. Bom, eu sou homem, 69 anos, pele clara, cabelos eu tenho um pouco, né? Mais castanho claro, tenho 1,70 m, estou vestindo um terno, né? Meio azulado e gravata listada, né? Estou sentado no centro da mesa e no plenário 4. O plenário 4, para quem não conhece, ele fica logo no início aqui da entrada da Câmara dos Deputados. Ele fica do lado direito, que são números pares, números ímpares, né? Então nós estamos aqui nos números pares. E ele é um ambiente muito agradável, com energia positiva. O Lindenberg aqui, nosso secretário executivo. E estão presentes vários convidados. Tem o deputado professor Paulo Fernandes. Tem Fernando, desculpa. E mais a minha assessoria também de comunicação, as secretárias aqui da mesa. Então, todo mundo em conjunto aqui para trabalhar nesse sentido. Está presente o Fábio Araújo, secretário nacional de Paradesporto, a Nayara Falcão, que é a secretária nacional também de Paradesporto. Esse ano nós fizemos uma visita técnica lá com o Misael, lá no Centro Paralímpico, lá em São Paulo. Eu confesso para vocês que eu fiquei maravilhado, né, de ver aquela estrutura lá, o tanto que ela é propícia ao esporte, incentiva ao paradesporto. Então, assim, é maravilhoso a gente ver onde é que o dinheiro público, né, do Brasil está sendo empregado com excelente qualidade. Bom, já apresentei a Nayara, tudo, e o Fábio. Antes de passar à exposição dos nossos convidados, Brasília está muito seco hoje. Esclareço os procedimentos que serão adotados na condução dessa audiência pública. O convidado deverá limitar-se ao tema do debate e terá 20 minutos para a sua apresentação, não podendo ser interrompido. Após a exposição, serão abertos os debates. Os deputados interessados em fazer perguntas ou considerações sobre o tema deverão inscrever-se previamente pelo aplicativo Infoleg e a palavra será concedida, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Comunico que essa audiência pública está sendo transmitida pelo portal da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara no YouTube, onde se pode contar com o serviço de intérprete de Libras. Informo que esse plenário está equipado com tecnologias que conferem acessibilidade, tais como aro magnético, Bluetooth e sistema FM para usuários de aparelhos auditivos. Peço que abram seus microfones, isso é importante, quando forem usar a palavra e os desliguem logo após a fala. As apresentações em multimídia serão disponibilizadas para consulta na página eletrônica da comissão após a reunião. Eu gostaria de ler só um textozinho que nós preparamos, né, para essa audiência. Eu vou ler aqui antes de dar início aos nossos convidados. Excelentíssimo senhor, ilustres colegas parlamentares, autoridades, representantes da Secretaria Nacional de Paradesporto, SNPAR, e demais participantes dessa audiência pública. É com grande satisfação e compromisso que me dirijo a vocês
na qualidade de deputado federal, para debatermos as ações e propostas da Secretaria Nacional de Paradesportos, vinculada ao Ministério do Esporte, para o desenvolvimento do esporte nos próximos anos. Antes de aprofundarmos sobre o tema, quero expressar meu agradecimento pela oportunidade de discutir um tema de grande relevância para a inclusão e o desenvolvimento do esporte para as pessoas com deficiência em nosso país. O esporte é uma ferramenta poderosa para a transformação social e é nosso dever assegurar que as pessoas, independentemente de suas limitações, tenham acesso igualitário às práticas esportivas e possam desenvolver seu potencial máximo. Estimular e difundir a prática do esporte paralímpico em ambientes educacionais, como escolas, universidades e faculdades, por exemplo, é uma iniciativa que promove inclusão e respeito à diversidade. Deste modo, estamos abrindo portas para a quebra de estigmas e para a valorização das habilidades de todos os indivíduos, independente de suas habilidades físicas. Essa abordagem não apenas impulsiona a aceitação, mas também fortalece a cooperação, o trabalho em equipe e os valores fundamentais do respeito e da empatia. Ao incorporar o esporte paralímpico nos currículos e atividades escolares, podemos oferecer aos alunos a oportunidade de aprender sobre a diversidade funcional de uma maneira prática e envolvente. De acordo com o estudo realizado pelo Data Senado em dezembro de 2017, o registro do Comitê Paralímpico Brasileiro contabiliza 7.641 indivíduos que englobam para-atletas e ex-para-atletas, além de atletas guias e goleiros. Portanto, encorajar, disseminar e apoiar o esporte paralímpico em ambientes educacionais é um passo significativo em direção a uma sociedade mais inclusiva e igualitária, onde todas as pessoas têm a oportunidade de se desenvolver plenamente. Por fim, reforça a importância deste debate e a necessidade de que as ações e propostas apresentadas pelo SNPar sejam amplamente divulgadas e implementadas, garantindo que o esporte para pessoas com deficiência seja cada vez mais valorizado e fortalecido em nosso país. Agradeço a todos os presentes pela atenção e participação nesta audiência pública. Que possamos juntos trabalhar em prol da inclusão e do desenvolvimento do paradesporto, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. Meu muito obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Fábio Augusto Lima de Araújo, secretário nacional de Paradesporto do Ministério do Esporte. 20 minutos, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Sou o Fábio Araújo, secretário nacional de Paradesporto. Sou um homem branco, de cabelos pretos, curtos, alto, 46 anos. Estou vestindo um paletó azul, camisa social branca, uma gravata azul e laranja, calçando um sapato marrom, um cinto marrom. Queria, Dr. Calil, agradecer imensamente a gentileza do convite para estar aqui discutindo um tema tão importante que merece a atenção de toda a sociedade e que essa casa tem também um papel importantíssimo no fomento, no desenvolvimento, na discussão do tema. Quero saudar aqui o presidente dessa comissão, o deputado Luiz Lima, também o deputado Paulo Fernando, que aqui está, demais presentes. Eu acho, doutor Calil, que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é exaltar a equipe da SNPar. É uma equipe pequena, mas é uma equipe aguerrida, aqui representada na mesa pela Nayara Falcão, diretora de projetos paradesportivos de lazer e inclusão social. A Nayara é uma atleta
e foi atleta de excelência paradesportiva, mas hoje ela trocou, como ela bem diz, ela trocou o individual pelo coletivo. E aí ela está representando aqui essa equipe sem a qual nada disso que eu vou apresentar hoje estaria acontecendo. E é com muito prazer que eu lidero essa equipe no dia a dia. Então, vamos para a apresentação. Eu acho que eu preciso do passador. Né? Acho que está meio com defeito, sabe? Ah, está com defeito. Então, aqui. Então, temos a ministra Ana Moser, dispensa apresentações. A nossa ministra do Esporte já veio aqui por 2 vezes nessa comissão. Né? Eu sou o Fábio Araújo, eu vou falar brevemente do meu currículo. Eu sou formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, tenho um mestrado em Gestão Esportiva pela Columbia University nos Estados Unidos e um mestrado em Direito Esportivo numa parceria entre a Columbia e o Instituto de Economia e de Direito de Madrid. Sou servidor de carreira do Itamaraty desde 2005. No Itamaraty tive a oportunidade de servir como vice-cônsul na Embaixada do Brasil em Nova Delhi, no Consulado-Geral do Brasil em Sydney, no Consulado-Geral do Brasil em Nova York e no Consulado-Geral do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Desde 2021, final de 2021, eu estou na Secretaria Nacional de Paradesporto, primeiro a convite do ex-secretário Antônio Guedes, como assessor, e tive a honra de ser convidado pela ministra Ana Moser em abril deste ano para assumir a secretaria. Para mim é uma honra imensa ser comandado pela Ana Moser, uma alma valente que comanda aquele ministério como comandava suas companheiras de quadra. É muito interessante poder ver a Ana Moser. Acompanhei a trajetória da Ana Moser como jogadora e agora também é muito interessante poder trabalhar junto a ela. Pode passar. Durante a construção do PPA do Ministério do Esporte, a equipe da SNPA esteve presente em todas as reuniões de construção e a gente colaborou muito para construir essa missão de democratizar o esporte e a atividade física como ferramenta de transformação social em todas as dimensões, promovendo a qualidade de vida e o Brasil como nação esportiva ativa e saudável. Como visão, o Ministério tem o esporte como valor essencial para a população, e isso a ministra fala muito. Criar essa cultura da atividade física, do movimento, para que o Brasil deixe de ser uma nação sedentária. Os valores do Ministério, e aí eu tenho muito orgulho da minha equipe que conseguiu incluir valores como inclusão, diversidade, integridade e equidade dentro dos valores do Ministério. E, claro, também a participação e a cultura da paz. Passar rapidamente falar um pouco sobre a deficiência no Brasil em números, né? Os números da PNAD, da PNAD contínua de 2022, temos 18,6 milhões de pessoas, ou seja, quase 9% da população brasileira com mais de 2 anos, com 2 anos ou mais, né? Classificadas como pessoas com deficiência. O corte aí que a gente faz, a gente pode perceber que o Nordeste, essa região sabidamente que sofre, é uma das regiões mais desiguais desse país, sofre também com o maior número de pessoas deficientes no Brasil. Queria chamar a atenção de todos aqui presentes sobre a legislação que fala do esporte e da pessoa com deficiência, especificamente da pessoa com deficiência no esporte. A Constituição Federal de 88, todos vocês sabem, classifica o esporte como um direito social e aí ele coloca o esporte, o deputado
como no mesmo patamar que a saúde básica e a educação básica. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU de 2006 e a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, elas trazem o esporte como valor essencial na vida da pessoa com deficiência e traz também o esporte como o acesso ao esporte, o acesso preferencial ao esporte da pessoa com deficiência, que é dever do Estado dar essa preferência à pessoa com deficiência. Mais recentemente, na Lei Geral do Esporte, o artigo 3º, parágrafo 1º, fala que a promoção, o fomento e o desenvolvimento das atividades físicas para todos como direito social, notadamente as pessoas com deficiência e as pessoas em estado de vulnerabilidade social, são deveres do Estado e possuem caráter de interesse público geral. Pode passar, por favor. A Secretaria Nacional de Paradesporto, ela tem uma missão muito clara, que ela busca democratizar o acesso das pessoas com deficiência ao paradesporto e atividade física regular como meio de promoção da vida saudável em primeiro lugar. A gente sabe que a saúde, esporte significa saúde. E quando se fala de esporte para a pessoa com deficiência, isso tem uma relevância muito maior, né? A gente, então, não só visando a promoção da saúde, mas também a promoção da cidadania plena. O deputado Zacarias Calil falou aqui da importância do esporte como ferramenta de inclusão social, muito importante, e eu vou mais além. É uma ferramenta poderosíssima para que a pessoa com deficiência conquiste a cidadania plena. Sem o esporte, a pessoa com deficiência não tem cidadania plena. Pode passar. Dentro dessa nossa missão, a gente faz 2 recortes. A gente faz um recorte de gênero, a gente busca aumentar o número de mulheres e de crianças e de jovens do sexo feminino no paradesporto. E a gente busca também o apoio às atividades praticadas por pessoas com deficiência que não são as paralímpicas. O senhor deputado teve comigo e com o deputado doutor Zacarias Calil naquela coisa fenomenal que é o CT Paralímpico, né? Que a gente sente orgulho de ver como a gestão do dinheiro público pode ser feita de maneira eficaz. O CPB, não basta ter dinheiro também para que a gestão seja eficaz. E o CPB, a equipe do presidente Misael e a equipe dele, eles fazem um trabalho fenomenal na gestão do dinheiro público. Não precisa falar muito, a gente vê aí que os quadros de medalhas das últimas Paralimpíadas destacam o Brasil sempre como uma nação que está ali sempre dentro dos primeiros lugares. Pode passar. Os desafios da SNPA, a gente, dentre os problemas que a gente diagnosticou no início dessa gestão, a gente dividiu os problemas em 4 eixos, né? O eixo conceitual, institucional, financeiro e social. O conceitual, que eu acho que é muito importante, é a gente diferenciar o paradesporto do esporte paralímpico. O esporte paralímpico, o movimento paralímpico, ele embarca todas as modalidades que fazem parte dos Jogos Paralímpicos de Inverno e de Verão. São 22 modalidades ao todo no de verão, mas existem também outras 193 modalidades que não estão nos programas dos Jogos e que são
paradesporto. Então, para a gente, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né, entre esporte paralímpico e esporte e paradesporto. Temos também, dentro do paradesporto, segmentos da pessoa com deficiência que não fazem parte dos Jogos Paralímpicos, como o movimento dos surdos, né? Então, para a gente é muito especial fazer essa distinção. Institucional, esse eu acredito que seja um dos maiores problemas do paradesporto no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Paraná detectou que 75,38% dos municípios brasileiros não têm projetos esportivos voltados para o atendimento das pessoas com deficiência. E isso é algo muito grave, doutor Calil. Isso é muito grave. Então, a gente busca, né, sensibilizar estados e municípios a criar unidades específicas que cuidem do paradesporto nas suas secretarias de esporte ou nas suas secretarias estaduais de educação, seja onde o esporte esteja inserido, né? A gente acredita que a gente tem que ter uma melhoria da gestão esportiva e da capacitação dos gestores e profissionais de atendimento das pessoas com deficiência na educação básica, na saúde básica. E a gente acredita que a corresponsabilidade dos estados, municípios e das famílias é essencial nesse processo. Isso nada mais é do que a Lei Brasileira de Inclusão diz no seu artigo 8º, que é dever do Estado, é dever da sociedade, é dever da família garantir à pessoa com deficiência, com preferência, o acesso ao esporte. Sociais são inúmeros, né? Os desafios sociais da nossa secretaria são inúmeros. A gente precisa modificar a falsa percepção de que pessoa com deficiência não faz atividade física. Isso é uma mentira. O senhor, como médico, doutor, entende muito bem disso. Precisamos aumentar a visibilidade do paradesporto. Muito se fala em esporte paralímpico, a visibilidade do esporte paralímpico ela é muito grande hoje em dia, graças a Deus, mas a gente precisa também fazer esse recorte das outras modalidades, dos segmentos das pessoas com deficiência que não fazem parte desse movimento paralímpico e que ficam à margem da visibilidade pública. A gente precisa também reafirmar que a pessoa com deficiência ela deve ter uma representatividade na sociedade significativa. E eu acho que isso é muito caro para mim. Eu tenho pessoas com deficiência na secretaria. A Nayara, eu já falei dela, tenho também aqui presente o meu chefe de gabinete, o Luiz Maurício. Representatividade é muito importante para mim. Desafios financeiros, a gente tem o orçamento do Ministério do Esporte, como bem falou aqui semana passada, o secretário de Esporte Amador, Lazer e Inclusão Social, o Thiago Milim. A gente vive essa coisa da falta de orçamento para que a gente possa fazer uma política pública eficaz. A gente tem também, né, o desafio de conseguir mais emendas parlamentares para trazer para a nossa secretaria, para que a gente consiga também dar um direcionamento a essa política pública daquilo que a gente acha importante para o paradesporto. E, é claro, dos patrocínios. Falar um pouco do discricionário da secretaria. A gente tem como discricionário esse ano 1.846.000 para que a gente faça política pública paradesportiva. Não é suficiente, todos vocês sabem. A gente tem buscado ações que ultrapassem a necessidade da utilização de recursos orçamentários para que a gente possa fazer política pública paradesportiva, porque com esse orçamento é impossível. Então, dentro daquele recorte que eu mencionei lá atrás,
a gente procura fomentar e apoiar eventos paradesportivos de modalidades que não fazem parte do programa paralímpico. E eu tive a oportunidade, na semana passada, no último fim de semana, de presenciar um evento incrível, que foi a seletiva nacional para o Mundial de Parasurf, que foi organizado pela CBSurf, com o apoio da Secretaria Nacional de Paradesporto. E eu digo a vocês que foi uma das coisas mais legais e importantes que eu presenciei durante meu tempo na Secretaria. A gente teve, em relação ao ano passado, Dr. Calil, um aumento de 100% em relação ao número de meninas e mulheres participantes neste campeonato. Esse campeonato era muito importante porque ela serve de seletiva, como eu já disse, para o Campeonato Mundial em novembro, na Califórnia, um mês antes do comitê organizador dos Jogos Paralímpicos de Los Angeles decidir se o parasurf vai ou não vai ser modalidade paralímpica a partir de 2028. Então, a gente levando uma equipe qualificada, a gente levando 6 dos nossos campeões mundiais, a gente tem campeão mundial do parasurf e ninguém sabe disso. Então, a gente acredita que, valorizando a seletiva, a gente vai ajudar que o esporte possa dar um passo à frente, possa se tornar, na Califórnia, modalidade paradesportiva a partir de 2028. A gente também vai apoiar um evento da participação da equipe brasileira no Campeonato Mundial de dança em cadeira de rodas, e vamos também apoiar uma etapa do Campeonato Brasileiro de Paraskate. Então, você vê que são todas modalidades que não são paralímpicas e que a gente faz esse recorte institucional de que a gente necessita dar mais visibilidade, a gente necessita apoiar mais essas modalidades que não são paralímpicas. Emendas parlamentares, nossa ação programática, né? Promoção e desenvolvimento do paradesporto nacional, 21CK, importante que os deputados aqui presentes tenham essa ação programática perto, dentro do peito, para que vocês ajudem a gente a fazer essa política pública que é tão importante para a sociedade, né? O objetivo é fomentar iniciativas voltadas às políticas públicas que envolvam o desenvolvimento do paradesporto. Pode passar, Socorro, por favor. Obrigado. Então, 21CK, né? Tá aí acredito que essa apresentação vai ficar aí à disposição de todos os senhores para que... Dotação RP6, a gente hoje só tem na nossa secretaria emendas individuais, e aqui eu faço um apelo aos senhores para que a gente mude essa realidade, para que a gente possa mudar a realidade do paradesporto no país. Eu digo sempre que a SNPar não faz política pública sozinha, a gente precisa do apoio dos nossos colegas de esplanada, a gente precisa muito do apoio do Congresso Nacional, e aí eu agradeço mais uma vez, doutor Calil, a oportunidade de expor para todo o Brasil, para a sociedade brasileira, aquilo que a SNPar tem feito, que aquilo que a SNPar tem vislumbrado para o paradesporto nacional. Importantíssimo a gente dar essa visibilidade. Mais uma vez, muito obrigado. Então, a gente tem hoje, em emendas, também os senhores podem perceber que não é um valor também que nos dê a possibilidade de fazer muito pelas pessoas com deficiência. Temos cerca de 7 milhões em emendas individuais, das quais cerca de 65% já estão empenhadas. E aí a gente fez esse recorte, né, do número de emendas por unidade federativa. A gente só tem 8 unidades federativas representadas pelas emendas individuais, né? Nenhuma delas na região norte. A gente conta com a ajuda de vocês para mudar essa realidade. Deixa eu passar. A gente tem dentro da Secretaria Nacional de Paradesporto
alguns programas que a gente desenvolveu, vem desenvolvendo, né? Eu gosto muito do Teativo, né, que é um programa que envolve práticas lúdicas, de movimentação, de lazer para crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. Esse é um programa que a gente, quando recebe prefeitos, recebe parlamentares, eles sempre têm essa demanda da comunidade, das pessoas com autismo. E esse é um programa muito caro para mim. E eu acredito que a gente consegue ajudar, vai conseguir ajudar muitas pessoas com TEA com esse programa. O Paradesporto Brasil, ele busca, por meio de parcerias com as universidades federais, fazer mais com menos. A gente consegue, utilizando a estrutura das universidades federais, a expertise dos profissionais dos cursos de extensão, a gente consegue unir o atendimento direto à pessoa com deficiência, e aí a gente sempre faz esse corte de gênero, 50% dos beneficiários têm que ser mulheres, e eles têm que, pelo menos, atender uma modalidade não paralímpica. A gente consegue unir o atendimento com a produção de artigos científicos, manuais pedagógicos voltados para o paradesporto. O Semear Paradesporto, ele é um programa de formação esportiva para a pessoa com deficiência que a gente está reformulando para adequar aquilo que a Lei Geral do Esporte traz. Da mesma maneira, o Avança Paradesporto, que é um programa que visa a excelência paradesportiva, que a gente precisa ainda adequar ao que diz a Lei Geral do Esporte. E o Maré Inclusiva é o único programa da Secretaria Nacional de Paradesporto que faz um recorte da modalidade do parasurf. O parasurf, o mar, ele tem propriedades terapêuticas que são incríveis. Pude presenciar nesse último fim de semana, como já disse, em Cabedelo, na Paraíba, como o parasurf transforma pessoas. É muito, muito gratificante você ver um tetraplégico surfando. Você vê pessoas com deficiência visual, cegos totais, surfando. E como aquela atividade estimula todas as outras na vida da pessoa com deficiência. Então, esse programa ele foi construído com a academia, ele foi construído com a própria CV Surf, construído com atletas do parasurf, para que a gente pudesse atender a quem a gente quer atender de maneira eficiente a quem a gente quer atender. Eu acredito que política pública não se faz sem essa visão do usuário, do beneficiário da política pública. A gente não pode simplesmente querer adivinhar o que o beneficiário quer. A gente tem que trabalhar com o beneficiário, a gente tem que trabalhar com as confederações, a gente tem que trabalhar com a academia, que detém o conhecimento técnico, para que a gente possa fazer política pública eficiente. Essas são as ações da Secretaria Nacional de Paradesporto durante o ano de 23, todos os nossos programas e também os nossos programas de capacitação que a gente vem construindo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o CBCP, e também com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Aqui temos, como eu falei, sem dinheiro, sem orçamento, a gente tem que ser criativo para fazer política pública. E como é que a gente faz essa política pública? Conversando com a sociedade civil, conversando com os órgãos ministeriais e conversando também com os outros poderes. Pode passar. E aí, dentro dessa intersetorialidade, a gente tem conversado com o Ministério da Saúde para que a gente possa inserir o paradesporto
nos centros centros especializados de reabilitação do ser. A gente também tem buscado a participação da SNPar na elaboração do questionário da Pesquisa Nacional de Saúde e da inclusão do programa teativo também nos centros especializados de reabilitação do SUS. A gente teve uma conversa ontem com o Ministério da Saúde, uma conversa muito, muito, muito boa, que a gente pretende, já no ano que vem, inserir esse programa nosso do teativo nos centros especializados em reabilitação do Ministério da Saúde. Com o Ministério das Mulheres, a gente está buscando um ACT para ampliar a participação de mulheres no paradesporto. Com o Ministério da Educação, parceiro importantíssimo, a gente busca a inclusão da tecnologia assistiva paradesportiva nas salas de recursos multifuncionais. A gente busca também a reformulação da matriz curricular dos cursos de educação física, para que eles possam incluir a temática do paradesporto como disciplina obrigatória nos cursos. E também a gente, com a CAPES, vamos assinar um ACT para que a CAPES, utilizando os núcleos, os polos da Universidade Aberta, possa fazer a capacitação de todos aqueles profissionais que atuam na educação básica. Com o Ministério, com o MDS, a gente busca a capacitação das equipes de visitadores do programa Criança Feliz. Pode passar. Ministério, com o MCTI, a gente vai passar a integrar o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva, isso para a gente também é muito importante. Com o MDH, a gente participa ativamente da formulação do programa Viver Sem Limite 2. Com o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, a gente está rodando o Brasil numa série de workshops para que a gente possa qualificar o movimento clubístico paradesportivo, que é muito frágil administrativamente, para que eles possam ter a capacidade de captar recursos públicos. Muitas dessas entidades não têm essa capacidade hoje seja por emenda parlamentar, seja pela lei de incentivo ao esporte, seja por fomento direto do Ministério do Esporte, de captar recursos públicos. Com o CPB, a gente tem atuado tanto nos programas da educação paralímpica do CPB, para que a gente possa qualificar os profissionais parceiros do Ministério da Saúde nos programas apoiados pelo Ministério. Com a Câmara dos Deputados, a gente recebeu na semana passada a notícia maravilhosa, e aí eu quero saudar o deputado Augusto Púpio pela brilhante sensibilidade de fazer o requerimento de uma criação de uma subcomissão permanente dentro dessa comissão de esporte para discutir o paradesporto. A gente teve uma reunião semana passada com sua assessoria, pessoas brilhantes. Parabéns. E acredito que esse é um grande passo para mudar o paradesporto no Brasil. Desculpa. Obrigado de verdade. Obrigado de verdade a essa comissão que sempre recebeu aqui o paradesporto com muito carinho. E vamos fazer juntos. A gente precisa da ajuda de todos para que a gente possa fazer paradesporto no Brasil. Quero saudar também aqui nossa campeã mundial de bocha paralímpica, a Laísa Guerreira, a dona Edna, mãe da Laísa. Tive a oportunidade de estar mais cedo com elas numa sessão
especial lá no Senado, com o senador Vital. E é isso, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente pode fazer o paradesporto. O paradesporto pode acontecer. Agora, a gente só vai conseguir fazer com a ajuda de toda a sociedade. Basta a gente cumprir aquilo que a Constituição diz, aquilo que a Lei Brasileira de Inclusão fala, e aquilo que agora a Lei Geral do Esporte diz, que a gente tem que dar preferência à pessoa com deficiência no esporte. Então, eu conto com vocês nessa luta, e muito obrigado. Parabéns, Fábio, pela sua apresentação. A gente vê a longo prazo. E parabéns também pela sua sensibilidade, né, em participar aqui. A gente vê que realmente emocionante a sua atitude. Isso aí contribui bastante pelo seu comprometimento em relação para o esporte. Registro a presença, como já foi anunciado aqui, do nosso colega deputado Augusto Púpio, também do deputado Ayrton Faleiro, do Pará. Obrigado aqui pela presença. Nayara, você quer falar alguma coisa? Eu te dou 10 minutos. Boa tarde. Eu vou falar fora do microfone, embora não tenha ninguém com... Ah, não, é porque... Certo, eu vou explicar. É porque eu falo sem fora do microfone, porque se tivesse alguém com deficiência visual, é importante para ele localizar. E agora eu falo no microfone para o pessoal da internet, dando boa tarde a todos, cumprimentando o deputado Zacarias, o seu assessor, os deputados demais aqui presentes, agradecendo a cada um pela iniciativa. Eu acredito que começa com se importar, né? Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher nordestina, baiana, sou uma mulher parda, realidade mais natural, né? Como a gente está na internet, eu vou em prestígio à comunidade surda, eu vou me identificar no meu sinal, porque na linguagem de sinais, né, das sinais de língua de sinais brasileira, eles têm a comunicação que é muito própria, né, que nem uma língua estrangeira. Quando a gente aprende o inglês, o espanhol, e é muito importante que a gente comece, quando a gente fala de inclusão, a gente se importar também com a inclusão comunicacional. Então, nós temos uma comunidade surda muito grande e que, se a gente for pensar que eles nascem sem se apropriar do português e da escrita, então eles são nacionais, se sentindo como estrangeiros, né? E o sinal é uma conexão. Quando você começa a conviver com os surdos, eles vão identificar, que nem o nome, né, da gente. Então, na linguagem dos sinais como a gente se identifica, né? Então, é assim o meu sinal. Eu, como o secretário falou, né, eu venho do alto rendimento, fui atleta profissional da paracanoagem, eu conquistei alguns títulos, né, fui campeã mundial em 2017, fui vice-pan-americana, bronze no sul-americano, campeã brasileira em 2019, e eu era a única representante na minha modalidade, né, KL2, para Tóquio, do nosso país, né? E, consequentemente, do meu estado, da Bahia. Mas veio a pandemia, eu tinha conquistado a seletiva nacional, que foi na USP, e bati tempo internacional, e não fui para Tóquio. Por quê? Aí é o que eu acho que a gente precisa falar, sobre essa realidade, que é a realidade da pessoa com deficiência, do paradesporto, no nosso país, né? E eu acho que é importante, quando o secretário traz essa realidade, que ela possa ser vista para além de uma modalidade, de uma prática, mas, em si, sobre a inserção do indivíduo na sociedade, né? Então, com relação ao paradesporto, ninguém, por exemplo, sabe sobre Nayara Falcão, se não for mesmo meus amigos, a comunidade mais próxima de mim. Por quê? Sabe sobre Isaquias da canoagem, não sabia sobre Nayara, porque eu sou da paracanoagem. Naturalmente, porque isso não é divulgado socialmente, assim
como outros atletas, né, que têm uma modalidade menos expressiva, né, e a gente vai sofrendo esse apagamento e essa invisibilidade social. E onde é que entra o esporte como essa ferramenta? Porque é uma ferramenta de inserção psicossocial, né? E eu, por exemplo, não nasci com nenhuma deficiência. Eu adquiri uma deficiência no decorrer da vida. E isso é uma realidade que ela está próxima de qualquer um de nós, né? E inevitavelmente, quando a gente também sobre o direito de envelhecer, porque quando a gente vai envelhecendo, ninguém sabe como é que você vai envelhecer, né? Afinal de contas, a gente só vive do hoje e não imagina a longo prazo. Então, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, a gente precisa ampliar mais nossos olhares, não para a deficiência, porque a deficiência é uma característica humana. Nós estamos aqui numa sala em que, se nós olharmos uns para os outros, somos diferentes, somos diversos, né? Então, se nós olharmos para a deficiência como uma característica, nós vamos começar a olhar a pessoa, o indivíduo, e nós não vamos tratar a pessoa com deficiência a partir da deficiência, né? Então, a gente não vai olhar assim para a pessoa e dizer assim, olha, ali é um cego, ali é um surdo, ali é uma cadeirante, ali é uma pessoa que está andando de muletas. A gente vai trazer o nome da pessoa, como é seu nome, porque todo mundo se identifica assim, né? Então, a deficiência, ela vai ser uma característica que ela precisa ser evidenciada, claro. Por quê? Porque a gente precisa ter a oportunidade de pertencer. E se a gente for dar uma olhada no nosso social em volta, nós não temos acessibilidade arquitetônicas, instrumentais, programáticas. Estamos trazendo programas aqui de política pública buscando a inclusão, né? Comunicacional, mas se a gente for na rede televisiva, comunicacional, na massa populacional, tem intérprete de Libras? Os surdos conseguem ter acesso ao conteúdo do que está se transmitindo à TV aberta? Os panfletos, as mensagens, tem em braille para as pessoas com deficiência visual, baixa visão? Como é que a tecnologia assistiva ela consegue alcançar a pessoa que está na base da sociedade, que está precisando ser visto, né? Não aqueles dotados dos privilégios? Então, a gente precisa ser visto a partir desse olhar da equidade, de nós ocuparmos os espaços, e que também nós não sejamos vistos somente como as pessoas sendo assistidas, e sim como as pessoas também assistindo a sociedade, a população. Então, o fato de eu estar aqui, isso é muito representativo e emblemático, porque é que eu estou trabalhando, eu estou aqui pensando, eu estou sendo porta-voz para o coletivo que eu pertenço. Então, quando o secretário falou que eu abri mão de ir para Paris, porque a gente vive uma morte social. Eu não falo de mim, porque eu tenho privilégios familiares, educacionais, eu sou uma advogada, cursei a Universidade Pública Federal da Bahia, então eu tenho um percurso diferente. Então, eu preciso olhar para aquele que está de acordo com a PNAD contínua. Nós somos, a maioria, analfabetos, somos que estão na margem da linha de pobreza, nós que estamos na margem da informalidade, nós somos, a maioria, pessoas negras, mulheres. Nós somos o único coletivo de pessoas que recortamos todos os coletivos. Somos pessoas, homens, pessoas brancas, mulheres, LGBTQIAPN+, somos pessoas indígenas, somos pessoas negras, e nenhum desses coletivos, eles falam sobre o nosso pertencimento, e nós recortamos todos eles. Então, aqui não se trata só de inclusão, se trata de reconhecer a nossa humanidade. Então, nós precisamos ser reconhecidos como pessoas, seres humanos. E o esporte, ele é uma ferramenta valiosíssima, porque ele resgata a própria pessoa com deficiência de si mesma. Porque a pessoa ou nasce ou adquire, quando adquire, ela já recebe a informação de que ela não presta, de que ela realmente ela é incapaz para viver em sociedade. Então, quando fala assim, a pessoa com deficiência vista no BPC, por quê? Porque a informação que a família dela que recebe quando ela nasce, quando ela se torna, é que ela só tem esse destino. A nossa empregabilidade é mínima, porque as pessoas vêm com esse viés da estrutura, da estética, da capacidade física, né? Então, não aborda a diversidade e a pluralidade que nós somos
e que nós podemos ser. Olham ainda para o que falta na gente, não pelo que nós somos capazes, com nossas potencialidades, a nos desenvolver mais. Então, nós não só queremos o direito ao esporte, nós queremos o direito ao trabalho, nós queremos o direito à saúde, nós queremos o direito à cidadania, à cultura, nós queremos o direito de pertencer socialmente. E, para isso, a gente precisa nos comprometer. Então, se a gente não se unir, se não for uma união mesmo de todas as camadas sociais, a gente não consegue fazer isso acontecer. E obrigada à escuta, obrigada pela oportunidade da fala, deputado. É muito importante assim, para mim, como pessoa, né? E é um compromisso muito sério que eu levo para mim, para o meu coletivo. E eu espero que a gente junto construa realmente uma realidade diferente. Muito obrigado. É muito importante a sua fala. Eu acho que aqui é a casa do povo e estará sempre aberta a voz de todos, né? Então nós temos uma sensibilidade muito grande em relação a esse tipo de esporte e você definiu muito bem, né, as dificuldades e a falta de reconhecimento em geral. Então acho que temos que trabalhar nisso também, né, deputado Luiz Lima? Acho que a gente está aqui para isso mesmo. Então, parabéns, eu acho que muito produtivo a fala, muito veemência, né, que a gente chama. E estamos aqui, eu acho que sempre de portas abertas para que a gente possa ouvi-los. Tá bom? Obrigado. Eu gostaria de chamar o deputado Augusto Pupo, ele direito à palavra. Na sequência, o nosso presidente, Luiz Lima. Boa tarde a todos. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,82 m. Para parecer um pouco mais alto, eu uso um topete. Eu uso um bigode enroladinho. Eu tenho origem indígena do norte, mas todo mundo acha que sou mexicano. Eu estou usando um terno escuro aqui, com uma camisa clara e uma gravata listrada. Queria primeiro parabenizar e agradecer gentilmente o nosso presidente aqui, o deputado Luiz, que é o nosso ídolo do esporte também, por me ceder a oportunidade de falar primeiro. Queria também cumprimentar todos da mesa, o nosso gênio da medicina, do Dr. Zacarias, né, que tem uma história aí maravilhosa, e ter o senhor tão perto aqui, com a possibilidade de a gente absorver um pouco o seu conhecimento, para mim também, que sou médico, é uma honra muito grande. E queria agradecer aos secretários de Paradesporto, o secretário executivo Lindenberg também, Nayara, parabéns pela sua história. E o Fábio, que eu estava querendo conhecer pessoalmente há muito tempo, mas a sua fama te precede. Eu estou muito feliz aqui, presidente, porque a gente conseguiu instituir a subcomissão permanente do Paradesporto. Tá? Eu sou cirurgião plástico, estou acostumado a tratar malformações, tanto congênitas quanto adquiridas. Comecei ali no interior de São Paulo, tive um trabalho muito legal lá em Curitiba, e depois tive a oportunidade de trabalhar em Belém. Atualmente estou no Amapá, onde eu fiquei muito tempo à frente do Centro de Mulheres Escalpeladas e Queimaduras, e todo o trauma que acontecia ali no estado. A gente tem, graças a Deus, uma experiência muito grande e sabe da importância. Eu sei que todo mundo aqui sabe tão bem quanto eu a importância do esporte, não pelo esporte em si, mas tudo que ele serve, todas as muletas psicológicas e sociais que o esporte também subsidia a gente em todo sentido. Então, temos dois braços fortes aqui do nosso presidente para trabalhar, né, que já remou muito aí. Temos as mãos precisas do Dr. Zacarias aqui, que não tremem jamais. Tem aqui a minha força e toda a nossa comissão aqui para a gente trabalhar. Foi uníssono, todo mundo apoiou, e pode ter certeza que a gente vai trabalhar, pelo menos enquanto a gente estiver aqui, né, presidente, para colocar o Paradesporto, porque mesmo sem o devido reconhecimento e investimento, o retorno ele é muito acima de outras coisas que a gente às vezes dá um pouco mais de foco por uma série de fatores, né? Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Parabéns para todos aqui. Fábio, muito obrigado também por você estar aqui hoje, tá? Muito obrigado, deputado. Eu também, né, eu sou um cirurgião pediátrico e acostumado a trabalhar com muitas malformações. Há 41 anos, 42 anos, né, de atividade. E às vezes a gente faz a separação de gêmeos siameses, né?
A primeira pergunta que vem, nossa, essas meninas conseguem andar? Eu falei, elas se adaptam. Inclusive, sábado agora, saiu uma matéria muito grande das crianças que nós separamos em janeiro. Mostrou as duas correndo assim, com uma certa dificuldade, mas... Né, então, às vezes a deficiência está na cabeça das pessoas. Né? As pessoas mesmo, elas procuram se adaptar e ter a melhor qualidade de vida possível. Luiz Lima, nosso presidente, eterno presidente aqui. Não, é até fevereiro só. É fevereiro, né? É fevereiro, né, Lindy? É. Obrigado, Augusto Pupi. Muito obrigado. Deputado Zacarias Calil, muito obrigado pela oportunidade da gente estar escutando o Fábio. O Fábio é muito preparado, tem um histórico de vida muito bacana. A Nayara, com a sua experiência de atleta, advogada, baiana. Eu esqueci aqui de me anunciar, né? Eu sou branco, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho cabelo castanho, ainda não pinto cabelo, estou com 46 anos. Minha mãe é de Limoeiro, interior de Pernambuco, meu pai é paulistano, tenho 1,85 m. Acho que é isso. Mas, Fábio, parabéns pela sua história, por você ser um servidor do Itamaraty, de ter conhecido países diferentes, situações diferentes, como Nova Delhi, esteve na Índia, né, na Austrália, então países assim, embora a Índia chegou hoje na Lua, né, na parte escura da Lua, né, a Índia está evoluindo muito também na parte científica, na parte de evolução da ciência, mas você tem um enorme desafio pela frente, nesses anos que você tem mais 3 anos e meio à frente de uma secretaria muito significativa e que tem um valor muito maior do que 1.800.000 em orçamento, mas como você bem falou, Fábio, vocês têm um papel de política pública nas mãos, uma grande oportunidade. Né? Eu acho muito pouco 1.800.000, até para você levar conhecimento para os 27 estados, né? Para você fazer ações para valorizar os 24% dos municípios que têm essa ligação de política pública para o paradesporto. Né? Então, acho muito importante você dar ênfase aos 24% dos municípios que hoje têm essa preferência em apoiar essa política pública. Então, eu acho que quando vocês criam um movimento de valorização de quem está fazendo, naturalmente que você força aqueles que não estão fazendo em fazer também. Então, vocês têm um poder muito grande nas mãos. Me tocou quando você falou em inclusão social, mas o paradesporto ele tem uma força que é fazer com que o atleta, a pessoa, que nasceu com deficiência ou adquiriu essa deficiência, ele tem que se fortalecer pessoalmente, né? E eu acho que a inclusão social ela se inicia quando a pessoa se sente confiante. Então, quando a pessoa se sente confiante, se sente especial, apta a fazer qualquer coisa, eu acho que, consequentemente, ela dá um grande passo para ela ser incluída, porque ela mesma vai se ajudar e ela mesma vai convencer os outros que ela é uma pessoa como qualquer outra pessoa. A observação da Nayara foi muito feliz em falar de diversos segmentos da nossa sociedade. Todos esses segmentos eles devem abraçar o cidadão, que é uma questão de humanidade. Então, isso me marcou muito. Mas, Fábio, eu acho extremamente necessário a gente, como você falou, o artigo 217 da Constituição Federal de 1988, que o esporte como direito social de todos, né? Então, já que existe a secretaria, já que existe o Ministério, então eu queria que a Secretaria Nacional de Paradesporto fosse uma secretaria abraçada. É importante ter orçamento, sim, para vocês terem mais controle da direção que vocês querem implementar na política. Eu tinha uma amiga que falava no Rio de Janeiro, antes de eu me candidatar, que ela ficava desesperada que eu não tinha dinheiro para a campanha, né, em 2018. Né? Mas na política, às vezes, se você tem pouco dinheiro, às vezes é até melhor assim, na candidatura. Mas ela ficava chateada comigo, ela falava assim, Luiz, ideias boas sobre a mesa, sem recurso financeiro, é igual a quase nada.
mas não é nada. Então, que vocês, mesmo em 2024, se infelizmente não tiver previsto um orçamento da qual é extremamente necessário para vocês desenvolverem a política pública, que vocês façam com esse pouquinho que vocês têm algo muito especial. E foi muito especial nossa visita lá no Comitê Paralímpico, Nayara, que você deve conhecer também muito bem. É um oásis assim de boa execução de política pública. Então, eu desejo muito sucesso a você, a toda a sua equipe. Muito bom ouvir você. Muito bom mesmo. Você é um cara muito bom. Muito bom. Que está sentindo, que está exercendo. Isso é muito positivo. São poucas pessoas que ocupam o cargo do executivo com sentimento. E eu não estou falando somente desse governo atual, não. De todos os governos. É difícil você aliar. Primeiro que é difícil ter tecnicidade no cargo, né? Porque muitas vezes a política vem na frente. Mas você ter a tecnicidade aliado com paixão, emoção, essa coisa de você se emocionar com o que você está fazendo, isso é muito positivo. Tá? Obrigado, Nayara, muito sucesso para vocês e que tenham aqui na comissão, e se Deus quiser, durante esses 3 anos e meio aí de mandato, tanto no Executivo, de vocês, no Legislativo, uma comissão que quer muito ajudar. Muito obrigado. Obrigado, presidente, deputado Zacarias Calil. Obrigado, Luiz. Registro também a presença do nosso colega deputado federal Gutenberg Reis, do Rio de Janeiro. À disposição, se quiser dar uma palavrinha. Tranquilo? Tá. Registro também a presença das seguintes pessoas: a Jane Diel, Gabriel Souza e Mônica Souza, que são representantes do Ministério do Esporte. A Vânia, o Sérgio, o Rodrigo e Luiz Maurício, representante da SNPAR. Maria Paula Tavares, representante do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região do Estado do Rio de Janeiro. Roland Klein e Renato Guimarães, representantes do Clube Brasileiro de Pebolim. Muito obrigado aí pela presença. Bom, finalizados os debates, né, passamos as entrevistas, a explanação, tudo. Mais alguma coisa? Alguém queira falar? Está a palavra aberta. Eu acho, deputado Dr. Zacarias Calil, que só reforçar a importância da SNPAR estar aqui hoje, para que a gente possa iniciar esse processo mesmo de decolagem do paradesporto no Brasil. Que a gente possa tirar esse manto de invisibilidade do paradesporto, que a gente possa dar dignidade à pessoa com deficiência por meio do esporte, que a gente possa dar ao povo brasileiro uma resposta digna daquilo que as pessoas com deficiência merecem, que são e que devem, com prioridade, mais uma vez eu repito isso, e eu não vou me cansar de repetir, é com prioridade. A lei fala que é com prioridade. Vamos trabalhar para isso. Eu agradeço mais uma vez. Nayara, sua fala também é muito emocionante. Muito feliz que você está nessa secretaria, assim como agradeço o Sérgio, a Vânia, o Rodrigo, o Luiz Maurício, a Mônica, o Gabriel, que fazem parte dessa equipe. E, por fim, queria agradecer aqui também a presença do Pete, o presidente da ANDE, pessoa importantíssima também no movimento das pessoas com deficiência, do atendimento do esportivo das pessoas com deficiência. E é isso, gente. Vamos fazer o paradesporto acontecer no Brasil. Realmente é necessário. Mas depois que a gente faz aquela visita lá no Centro Paralímpico, eu até comentei com o nosso governador Ronaldo Caiado, ele falou assim, eu não conheço, eu falei, precisava conhecer, porque aquilo ali acho que só tem 3 no mundo igual esse centro. Exatamente. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi. E assim, mais importante saber que o dinheiro público, da maneira que ele está sendo disponibilizado para a sociedade. Exatamente. Né? Então, e eu acho que todo deputado deveria ir. Eu também acho. Deveria, se precisarem, se os deputados precisarem, eu acho que não precisam, não estou dizendo que eles precisam de mim para ir ao CT, mas
a secretaria está de portas abertas para todos que queiram ajudar. É muito importante que todos tenham a noção do que é construído no CPB. E aí eu faço o recorte de uma instituição que a gente não falou muito aqui, o CBCP, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que é a entidade que cuida, como o CPB cuida do esporte de excelência paralímpico, o CPB ele cuida da base, ele cuida dos clubes, ele cuida das entidades que fazem o atendimento direto à pessoa com deficiência na ponta, na pessoa do João Batista, que foi presidente do CPB e agora faz um trabalho brilhante no CBCP também. E parabenizar o nosso atleta, o Misael, uma pessoa, né, um grande administrador. E ele me disse o seguinte, que tem um projeto lá deles treinarem 100 mil professores de educação física sem nenhum custo para os estados. Eles já treinaram 50 mil e está à disposição, né, as pessoas que tiverem interesse, os governadores, né, no geral, prefeitos, ele disponibiliza todo esse conhecimento para que os professores de educação física façam a sua especialidade e treinem esse pessoal. Tem o nosso deputado federal por Goiás também, Ismael Alexandrino. Quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Obrigado aí. Bom, Nayara, pois não, Nayara? Então tá bom. Bom, dada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada... Só um minutinho. Antes de encerrar, aproveitamento do painel de presença. Informo que, com a anuência de todos os membros, iremos aproveitar o painel de presença para a reunião deliberativa extraordinária a seguir. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.